11 horas e 13 minutos, nós temos falado na nossa programação sobre a discussão em torno da anistia aos envolvidos nos acontecimentos do 8 de janeiro. Ontem, inclusive, muita movimentação na Câmara dos Deputados em relação a esse assunto. E a gente está na ponta da linha com o deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, porque o deputado tem uma proposta conciliadora em relação a esse assunto que pode ser o melhor caminho para o Brasil. Deputado, bom dia. O senhor pode explicar essa sua proposta, por favor? Bom dia a todos aí da Rádio Bandeirante, bom dia ao Vitor, ao Márcio. Olha, o que a gente vinha sentindo no decorrer dos meses, né, é que realmente tinha um desconforto, né? Porque na verdade é o seguinte, vamos voltar do começo. A gente percebe que muitos que foram para essas manifestações estavam errados, sim, né? Não é que não fizeram crime, não estamos aqui para afrontar o Supremo, nada disso, até porque temos que até agradecer, porque seguraram o nosso Estado Democrático de Direito. Agora, não é menos verdade que nem o TSE e nem o Congresso Nacional conseguiu segurar a questão dos fake news. Pasmem, tem gente que até hoje acha que a urna é fraudada, né? Que foi ventilada muito pelo governo passado, pelos filhos, pelo pessoal do gabinete do ódio, e muitas pessoas de bem, né, perderam a razão, né, e foram lá depredar, outros quebraram, outros ameaçaram, outros ficaram lá de maneira pacífica. E a gente tem que ser pragmático, né? Nesse momento aí que então puxa para lá, outro puxa para cá, a gente achar um meio termo para olhar a situação dessas pessoas que são presas, que estão presas, né? Agora, o que não pode é essas pessoas que estão sendo investigadas, que têm depoimento de comandantes militares, que dizem que houve uma tentativa de golpe, isso aí nós vamos esperar o devido processo legal, você vai ser absolvido ou condenado, e essas pessoas serem usadas como escudo para fazer narrativa, né? Mães de famílias, pais, pessoas que podem ter se cedido pouco, outros que não fizeram nada, né? Ficaram presas. Então a gente fez o princípio da proporcionalidade, né? Isso eu acho que ajudou muito na coragem do nosso presidente Hugo Mota, que chamou os líderes, e a hora que falou com os líderes falaram assim, esse aqui é o caminho, né? Não estou falando que deve ser o meu projeto, mas meu projeto despertou esse sentimento, né? Onde a gente percebe que nós vamos ter mais de 400 votos se aprovar uma anistia intermediária, pacificadora. E nesse sentido, quem ganha com isso é o Brasil, né? Lógico, dialogando sempre com o Supremo, para que possamos achar um equilíbrio e que realmente quem deve ser culpado são os financiadores, os incentivadores, aqueles que ficaram retoricamente soltando fake news que a urna era fraudada, gerando um sentimento de fraude, o que levou muitas pessoas a erro e a passar até do limite, alguns, e ficarem presos. Qual é a proposta do senhor para essa anistia pacificadora, como o senhor chamou? Olha, a anistia é o seguinte, eu vou ler fazer aqui para ler o parágrafo 2. Pacificação pacífica. Indivíduos que participaram das manifestações sem movimentos em atos de violência ou depredação do patrimônio público terão suas penas perdoadas integralmente. Ou seja, a pessoa que foi lá, ficou olhando, está perdoado. Pessoas que causaram danos leves ao patrimônio, aqueles que cometeram danos materiais de pequena monta, sem prejuízo significativo ao erário, terão redução de 75% de suas penas. Agora, aquelas pessoas que causaram danos significativos ao patrimônio, responsável por depredação, que resultaram em prejuízos consideráveis ao patrimônio público, redução de 50% de suas penas. E aquelas pessoas participantes que teve agressão, né, participantes que cometeram agressões físicas contra agente público ou terceiro, terão redução de 25%. E as lideranças que estão sendo investigadas ainda, né, ex-militar, ex-presidente, ex-financiadores, estão fora dessa anistia. Né? É uma maneira de olhar caso a caso, muitos daqui, uma grande parte já vai para a rua, outros vai ficar no regime semiaberto, né? E baixa um pouco a temperatura e também não atrapalha as investigações dos possíveis mandantes, organizadores, que está sendo investigado para o Supremo. É uma maneira de a gente fazer um jeito para o Supremo não declarar, por exemplo, a inconstitucionalidade, né? E agora ter uma votação maciça no Congresso Nacional, porque nós temos dois problemas. Na Câmara, o Hugo falou que pauta nesse sentido, porque sabe que tem bastante voto. E depois tem outra briga, que é no Senado, que o presidente falou que não pautava aquele outro projeto. Quem sabe esse ele pauta e a gente consegue achar um meio termo nesse sentido, para pelo menos dar uma resposta para a sociedade. Esse meio termo, então, não prevê a anistia para aqueles que supostamente planejaram o Não. que diz o Supremo Essa Tribunal Federal. anistia, até porque do jeito que os Bolsonaro estão querendo fazer, estão usando esse pessoal de escudo, né? Eles querem uma anistia contra tudo, contra todos. Quer dizer, tem muito caso que está sendo investigado, de generais, militares, o próprio presidente, entendeu? Lideranças,
né? Nós temos que ver o ponto específico, aqueles que já estão cumprindo pena, né? Vamos resolver esse problema. Aí, se eles foram condenados ou absolvidos, nós não sabemos. Agora, se for condenado, aí eles que vão correr atrás da anistia deles. Agora, o que eu não pode usar é essa população de bem, que foi através de fake news. Tem pessoas que acham que a urna é fraudada até hoje, ficar presa lá e eles usando essas pessoas para fazer o crime. Ó, coitada, a mulher de batom tá lá. Quando, na verdade, nós não conhecemos todo o processo. Nós temos algumas informações que tem depoimentos de militares, tem financiadores, troca de zap, né? Autoridades que eram ex-ministros. Quer dizer, nós também não podemos tirar todo o trabalho da Polícia Federal, que poderá chegar aos verdadeiros mandantes, né? Que tentaram atentar contra a nossa República. Agora, não é menos verdade que essas pessoas estão tendo um clamor social, né? Não que não deixaram de cometer crime, mas de certa forma tiramos o discurso de narrativas para continuar correndo o devido processo legal, e a grande maioria dessas pessoas vai para casa, tem família, né? E com certeza já estão bem conscientes do erro cometido. Deputado, o senhor comentou que se for a votação, acredita que o projeto deve ter mais de 400 votos a favor. Mas, do jeito que está hoje, o projeto não daria anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o senhor já conversou com membros do PL, partido do ex-presidente, deputados bolsonaristas de outros partidos. Eles apoiam também essa proposta que o senhor apresentou? Olha, eu não tô nem aí que eles apoiam ou deixam de apoiar. O problema é que o projeto deles é totalmente fora da casinha. Como é que você vai dar anistia a pessoas que nem foram condenadas? Na verdade, eles querem criar narrativa, né? Que é o que eles sabem fazer melhor, e deixar esse povo preso. Estão usando essas pessoas, né? O governo federal sentado quieto, né? Porque quem está tendo desgaste lá é o Supremo, o ministro Alexandre, né? A Câmara dos Deputados sendo pressionada nesse sentido, e nada fazem também. Agora, o que não pode é o seguinte: é um fugir para um lado, o outro lá ficar fazendo de vítima, usando as pessoas que estão presas. Então, vamos fazer o seguinte: vocês estão correndo o processo de vocês. Não sabe se vai ser condenado, se vai ser absolvido, né? Vamos resolver o problema pontual dessas pessoas. Uma anistia você não pode dar para futuras condenações, né? Até porque foi um crime grave, né? Vamos esperar a apuração. Agora, essas pessoas, tem algumas pessoas que nós temos que olhar de uma maneira mais justa e proporcional, né? Porque não é menos verdade que o Congresso Nacional não legislou a questão dos fake news, se acovardou nesse sentido, né? O próprio TSE, que mais se esforçou, tal, não consegue barrar a questão dos fake news, onde a ultradireita tem responsabilidade dessas pessoas estar presas, que muitos deputados, inclusive do PL, repostavam isso, falando que a urna é fraudada, e falam até hoje. A movimentação de ontem, a reunião de líderes ontem, muda alguma coisa em relação ao seu projeto? Eu acho que muda tudo, porque na verdade é o seguinte: o Hugo Mota está certo, o nosso projeto é uma ideia, né? Nada impede dele chamar todos os líderes, construir um projeto alternativo, mas vai estar embasado com certeza na nossa ideia, né? Tomara que melhore, eu não tenho ciúmes disso, eu quero que resolva o problema. O Brasil parou por causa disso, nós não estamos votando nada, o governo não tem força para construir uma ampla maioria na casa, né? E nós estamos em cima de narrativas, né, parando as votações da Câmara, né, tanta coisa importante por causa disso. E os bolsonaristas, eles querem criar narrativa, né, porque são muito fortes na internet e estão pouco se importando que essas pessoas estão presas. Na verdade, eles estão querendo proteger pessoas maiores, né, com dinheiro que financiou, né, autoridades que participaram do governo, para que possam se safar do atentado à democracia, coisa que eu repudio. Os parlamentares do PL e os líderes da oposição estão prometendo continuar travando a pauta da Câmara enquanto não aprovarem um projeto. O senhor concorda com isso e acredita que pode dar celeridade à tramitação da proposta que o senhor apresentou, esse ponto? Olha, é um checkmate, porque veja bem, essas famílias que estão presas, que foram usadas com narrativa, agora vão fazer do limão a limonada. Como é que eles vão votar contra? Para reduzir a pena e liberar as pessoas. Então, quer dizer, aí nós vamos mostrar o verdadeiro patriotismo. Se eles estavam preocupados com as pessoas que estavam presas ou estão preocupadas com o rabo deles. Gostaria... Diga, Sabino. Não, apenas agradecer. Tem mais alguma pergunta para o deputado? Não. Agradecer o deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, explicando essa sua proposta de conciliação no assunto anistia, que é o que o Brasil precisa. Parabéns aí pela iniciativa, deputado. Obrigado a vocês, a Rádio Bandeirante. Nós precisamos de uma pacificação, de um caminho alternativo, porque realmente essa polarização está brecando o país e está disputando a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado.
11 horas